Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre livros. E dessa vez eu quero apresentar para vocês os livros do meu gênero literário preferido, que é a Segunda Guerra Mundial, Holocausto e, enfim, isso daí. Bom, eu vou começar falando para vocês sobre um livro que eu selecionei alguns da minha coleção sobre esse gênero para apresentar aqui e depois eu faço um vídeo apresentando os demais, ok? Bom, o primeiro é Meninas do Quarto 28, da Hannelore Brenner. É uma coletânea de diários de sobreviventes deste período da história que ficaram presas aí no campo de Terezinha. Né? Se eu não me engano, o campo de Terezinha fica na Polônia, se eu não me engano. Enfim, elas eram todas crianças na época e ficaram juntas no quarto de número 28, que era um quarto para meninas. E aí elas contam as experiências delas dentro deste campo, como foi a questão aí da sobrevivência e tudo mais. Enfim, é uma história muito impactante, como todas as outras, né? Só que ela foge um pouco do contexto que nós normalmente estamos acostumados, que é falando diretamente de alguns campos de... E fica dentro ali mais de um campo de trabalhos, né? E, bom, o livro é muito bacana, a edição que eu tenho é da editora Leia. É uma edição econômica e, gente, eu paguei R$10 nessa edição. Naquelas feirinhas de livro que tem no shopping normalmente. E foi um achado, porque eu tava procurando um livro e aí, de repente, no meio das pilhas de livro, eu encontrei esse. E aí tive que comprar, né? Enfim, folhas brancas e a diagramação é bem ruinzinha, porque a letra é super pequenininha. Mas é um livro que me prendeu, assim, do começo ao fim. Eu fiquei bem envolvida nos relatos e tudo mais, talvez porque ele é escrito em forma de diários, então pode ser que tenha sido por isso, mas eu recomendo muito a leitura para quem se interessa por esse período da história. O próximo livro é Os Bebês de Auschwitz, 3 jovens grávidas e a sua luta pela vida no horror dos campos de concentração. É este daqui, eu gosto bastante dessa capa. Este daqui é da editora Globo Livros. Então é assim, tem fotos e tudo mais. E vai contar aí a história de 3 jovens que acabaram chegando grávidas no campo de concentração de Auschwitz. E todos nós sabemos o que acontecia com as mulheres grávidas dentro deste campo em específico. Então você acompanha aqui todo o processo delas de luta para sobreviver, para esconder a gravidez até o final. Elas conseguem manter essa gravidez, conseguem ter as crianças, e aí você vai acompanhando todo o desenvolvimento da história, a ajuda que elas receberam e tudo mais. É bem bacana, bem legal. Legal assim, né, gente? Aí temos um outro livro, os melhorzinhos eu tô deixando pro final. Tem um outro livro que é Última Parada, Auschwitz, Meu Diário de Sobrevivência, do Ed The Wind, que é um relato do próprio Ed sobre como ele sobreviveu. E, gente, este livro, ele é realmente muito impactante. A história do Ed é muito impactante, mas ele me lembrou muito um outro relato que é do Primo Levi, que é isto, um homem. E esses 2 livros têm histórias muito similares. Até porque no É Isto um Homem, o Primo Levi vai contar aí o testemunho, né, dele mesmo, de como ele sobreviveu e tudo mais, e de como
os judeus eram tratados dentro desses campos. E aqui é basicamente a mesma coisa. E é claro que assim, vale a pena você ler os dois, porque cada um conta a sua história através do seu ponto de vista e através das suas próprias experiências. E só que as partes que nos chocam são a mesma. Eles são muito chocantes, assim, e bem impactantes mesmo. E aí, entrando em alguns livros que eu realmente gostei muito, que a leitura me prendeu muito do início ao fim. E aí eu vou começar com Sobrevivendo entre Lobos, a história de uma criança escondida em uma mala para sobreviver no campo de concentração. Gente, não falei pra vocês. Este daqui é da editora Planeta e este daqui é da editora Rocco. Então, é isso. Sobrevivendo entre Lobos é da editora Universo dos Livros. Ele é bem um calhamacinho, como vocês podem ver, ele tem 450 páginas, 440 e poucas páginas. E vai contar a história aí de um menininho de 2 anos que ele chega no campo de concentração dentro de uma mala, que um dos prisioneiros traz ele dentro dessa mala. E aí, todos os outros prisioneiros vão se juntar para manter essa criança viva até o momento da libertação do campo. É uma história muito bonita, é uma história muito chocante também. E, sei lá, faz a gente pensar sobre a capacidade do ser humano de fazer o mal, mas também a capacidade do ser humano de fazer o bem. E é bem interessante. Este outro livro, ele é baseado numa história real, só que o autor mudou o final para não ficar tão triste, que é Canções de Ninar, de Auschwitz, do Mário Escobar. Este livro, eu vou panfletar ele a vida inteira, porque é um dos livros que assim, sobre esse período que eu gostaria que todos lessem, porque a escrita é boa, porque a história é bem contada, porque, enfim, vai falar sobre um outro aspecto. Normalmente a gente está acostumado, sobre livros de sobreviventes, a gente está acostumado normalmente com sobreviventes judeus e tudo mais. Mas este livro aqui vai contar de uma perspectiva de uma mulher alemã que é casada com um cigano. E aí os oficiais invadem a casa dela e dizem que ela tem que escolher. Ela pode continuar como uma alemã livre e se casar com um alemão e ter filhos alemães. Ou ela pode... Na verdade, ela não tem escolha, é isso. E aí ela renuncia a isso e diz que ela vai acompanhar o marido cigano dela e os filhos mestiços dela até os campos. Quando ela chega nos campos, ela e os filhos são encaminhados para um lado e o esposo dela para um outro lado. Ela fica no lado, ela fica em um acampamento num bloco cigano e lá ela vai conviver com algumas mulheres. E aí ela vai receber uma proposta do Joseph Mengele para administrar uma escola dentro deste campo que ela está. Então ela vai administrar uma escola infantil lá dentro. O que ela não sabe é que essas crianças que estão convivendo com ela ali, em um dado momento elas são chamadas, né, pelo Joseph para uma auditoria. E nessa auditoria nada mais é do que alguns experimentos que ele faz com essas crianças. E aí tem até uma parte que é bastante pesada, que ele pega alguns gêmeos e faz um determinado experimento com esses gêmeos. E aí ela fica bastante chocada porque ela também tem filhos gêmeos, um menino e uma menina. E ela fica com medo de que ele selecione os filhos dela para isso, para esse tipo de experimento também. Então é bem chocante algumas partes que tem aqui. O final, infelizmente, não foi feliz da história real,
mas o autor aqui, ele altera o final e coloca um final mais aceitável, por assim dizer. Mas, infelizmente, a história da real dessa mulher, né, foi completamente diferente da que o autor deu para o livro. E, por último, mais ou menos importante neste vídeo, que é um dos livros que me inseriu, de certa forma, no universo da leitura sobre a Segunda Guerra de uma forma geral. Eu sempre gostei muito, na verdade, sobre esse tema. Desde bem pequena eu assistia muitos documentários sobre, gostava bastante. Mas, assim, contato literário eu ainda não tinha tido nenhum. E aí eu li este livro, e foi o meu primeiro livro, inclusive, da coleção, sobre a Segunda Guerra, né? Sobre esse tema. Que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. O que eu gosto neste livro, em primeiro lugar, quem conta a história aqui neste livro é a morte. Então, na última parte do livro, vem assim: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E é a visão dela sobre os fatos. E aí, como ela está atrás dessa menininha, que é a personagem principal, que é a Hazel. E, enfim, ela não consegue, de certa forma, levar a Hazel. E aí ela começa a observar essa menininha de longe. E aí ela conta a história dela aqui. E o livro, então, vai acompanhar a história dessa menininha, que é levada para casa de algumas pessoas para se esconder durante esse período da guerra. E ela convive com uma família e ela não sabe ler nem escrever. E aí ela encontra um pequeno manual do coveiro e ela começa a aprender a ler e escrever com esse manual do coveiro. E aí ela se abre para o universo dos livros, ela fica completamente encantada. E aí tem um momento em que eles estão queimando livros em praça pública a pedido do Führer, e ela vê aqueles livros sendo queimados e ela fica completamente em choque. E aí, em um momento de completa vazão de pensamentos intrusos, ela vai, coloca a mão no fogo e pega um dos livros que estão sendo queimados, esconde debaixo da roupa dela. E aí, o homem que cuida dela, né? O homem que ela mora na casa dele e da esposa dele, vê que ela fez aquilo e aí ajuda ela a esconder esse livro em segredo. Em um dado momento também, ela vai até a casa do prefeito levar umas roupas para a esposa do prefeito. E aí ela descobre que lá na casa do prefeito tem uma biblioteca gigante. Ela começa a entrar furtivamente nessa biblioteca através de uma janela. E a esposa do prefeito descobre isso e começa a deixar a janela aberta para ela conseguir entrar com mais facilidade. Então, é bem legal de ler, assim, o livro. Ele é escrito de uma forma bem encantadora. O Marcos Zusak tem uma escrita muito boa. E é um livro que ele vai te prender do início ao fim. E, pelo menos, foi o que aconteceu comigo. É um livro que me prendeu do início ao fim. Bom, gente, estes são os meus livros, alguns dos livros que eu tenho. Então, sobre este período da Segunda Guerra. E depois eu vou voltar e fazer outro vídeo mostrando outros livros, né? A continuação. Eu tenho mais uma infinidade de livros para mostrar para vocês sobre esse período. E, enfim, pretendo fazer vídeos assim agora, mostrando as coleções de livros que eu tenho. Então eu comecei por este gênero, que é o gênero que mais tem na minha estante. Só fica atrás, eu acho, para clássicos da literatura, que a minha coleção de clássicos da literatura é um pouco maior, mas ele é o segundo em quantidades, assim, né? Então é isto.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa a gravação, meu cenário horrível. E é isso, é o que eu consegui por hora. Eu espero melhorar futuramente, mas atualmente eu estou trabalhando dentro das possibilidades que eu tenho e dentro daquilo que eu tô conseguindo. Gravar este vídeo já foi uma vitória, então me valorizem por isso, por favor. Comentando, curtindo e se inscrevendo no meu canal. E, se vocês puderem, compartilhando com outras pessoas para que este vídeo alcance mais pessoas que também gostem de livros. É isto, um beijo e até a próxima.